Fala galera, saudações corintianas, tá todo mundo vivo aí depois de mais uma conquista gloriosa do todo-poderoso Timão? Pois é, eu tô aqui ainda me recuperando, a voz ainda não voltou totalmente, e é assim que tem que ser, né? A gente tem que gritar. Tava entalado na garganta aí essa Copa do Brasil de 2018, de 2022, né? E aí tinha que ser contra um dos nossos maiores fregueses da história, no Maracanã, com uniforme comemorativo aos 25 anos do Mundial, da conquista do primeiro Mundial, no Maracanã, contra o mesmo time, Vasco da Gama. Quis o destino e os deuses do futebol que fossem assim escritos mais um capítulo dessa gloriosa história, dessa camisa que é pesada pra caralho, que considerando aí todo o panorama, o cenário político, as péssimas administrações, a dívida explodindo, impeachment, enfim, tudo que rolou esse ano, se fosse com qualquer outro clube, já tinha rolado o rebaixamento, já tinha, né, acontecido pior. Mas o Coringão é grande pra caramba e a torcida do Corinthians merecia muito essa conquista. A torcida do Corinthians merecia muito essa conquista, tá? Para quem acompanha aqui nosso canal, né? Aliás, já peço aí para você deixar aquele like, para você se inscrever no nosso canal, compartilhar aí esses nossos conteúdos com quem gosta de futebol, da resenha, de opiniões, de informação, né? Esse ano a gente não conseguiu, infelizmente, produzir conteúdos com a mesma quantidade que a gente gostaria, ou com a mesma frequência que a gente gostaria, mas sempre nos momentos aí importantes e sempre que possível a gente está aqui com vocês, né? Então, parabéns primeiro à torcida do Corinthians, que começou a carregar esse time o ano passado no Campeonato Brasileiro, naquela arrancada de 9 vitórias seguidas, né? Aliás, naquele momento, né, o Corinthians tinha 0,04% de chances de chegar à Copa do Brasil, depois de um empate de 2-2 contra o Internacional em plena Neoquímica Arena. Aquela arrancada histórica de 9 vitórias garantiu a classificação para a fase pré-Libertadores e também para a Copa do Brasil deste ano, onde o Corinthians fez uma campanha histórica, sim, histórica, com apenas uma derrota, com apenas 3 gols sofridos e um título incontestável. Então, o Corinthians saiu de uma possibilidade, de uma probabilidade praticamente nula de classificação para a Copa do Brasil no ano anterior, para o título no ano seguinte. Então, parabéns à torcida que esteve em todos os momentos ao lado do time. Parabéns aos jogadores, sim, que em muitos momentos durante esse ano de 2025 escolheram jogos grandes, pelo menos, então a gente garantiu o Campeonato Paulista com uma campanha também sem nenhuma contestação, apenas uma derrota em toda a competição, Campeonato Paulista também. 2 jogos incríveis nas finais contra o Palmeiras, a gente lembra, aquela o quanto que a torcida participou e foi fundamental naquela conquista na Neoquímica Arena. E quem acompanha aqui o canal também viu, né, no nosso vídeo, no primeiro vídeo do ano, falando aqui as previsões de 2025, não previsões, né, mas o que esperar do Corinthians em 2025. Quem não viu pode ver aí no nosso canal. Eu dizia que era muito importante, depois daquela arrancada de 9 vitórias, que esse grupo se consolidasse com títulos,
que a torcida merecia títulos, estava carente de títulos, né? Título nacional desde 2017, né? 8 anos sem título nacional. Título paulista também desde 2019, né? Então, um dos maiores jejuns aí depois de 77, depois do Paulistão de 77, que a gente saiu com aquele... Encerrou com o jejum, e aqui, né, 23 anos em 7 segundos, o livro que eu tive a honra de escrever, junto com um documentário, que foi lançado o livro junto com o documentário, e a gente vivia essa seca de títulos. Um time grande do tamanho do Corinthians não pode ficar tantos anos sem ganhar um campeonato. E o Campeonato Paulista é importante, sim, a gente comemora, sim, mas ganhar um título nacional como a Copa do Brasil, que coloca o Corinthians de novo entre as potências do Brasil, é muito importante. É claro que a conquista, de maneira alguma, vai apagar os erros e vai fazer com que a gente deixe de cobrar da diretoria mudanças drásticas que precisam ser feitas no Corinthians, mudanças de gestão, mudanças de administração, mudanças estruturais, né? O Corinthians tem que sair da década de 80 em termos de administração, em termos de condução do futebol. Precisa de profissionalização para poder continuar comemorando, conquistando outros títulos e para poder bater de frente, sim, com os clubes que hoje estão organizados e que ano sim, ano não disputam aí os principais torneios entre si, Palmeiras e Flamengo. Então o Corinthians precisa muito de uma organização, de uma estruturação, de uma nova cara, de uma profissionalização, do fim da bandidagem, do fim de pessoas que querem mal do Corinthians, que roubam o Corinthians, que tiram dinheiro do Corinthians, que usam cartão corporativo para comprar remédio de ereção, né? Tadala, enfim, eu não vou falar aqui, mas eu já falei, já foi. Pessoas que usam para comprar presentes, para pagar viagens, enfim. Essas pessoas têm que sair do Corinthians para sempre, né? Mas vamos falar um pouquinho aqui do título, que é muito importante. Antes disso, né, não falei ainda. Se inscreva aqui no nosso canal, deixa aquele like, compartilhe o conteúdo com a galera que curte da resenha, ative as notificações. A gente tem aqui bastante informação, bastante conteúdo. Vocês sabem, Futebol, não falamos só de Corinthians. Eu falo basicamente de Corinthians aqui, mas o canal é um canal democrático. Temos pessoas que falam aí de outros times, grandes pessoas, grandes torcedores, grandes jornalistas. Mas aqui o espaço, né, a minha coluna aqui, Tabelinha com Barba, é sobre Corinthians. Se você gosta do nosso conteúdo, espalhe essa mensagem, dá aquele like, é muito importante porque o YouTube vai espalhar esse conteúdo para mais pessoas, tá bom? Dito isso, vamos falar sobre a campanha do Coringão nesta Copa do Brasil, edição 2025. Vamos lá. Então vamos lá. Campanha do Coringão nessa Copa do Brasil 2025 começou na terceira fase da competição. O Corinthians enfrentou de cara Novo Horizontino. Confronto difícil, duro. Uma vitória de 1-0 no primeiro jogo, gol do Héctor Hernandes, jogando fora de casa. Na volta na Neoquímica Arena, novamente 1-0, gol do Yuri. E aí passamos para as oitavas de final. Oitavas de final,
nada mais, nada menos do que o nosso grande derby, o nosso maior rival. Era um reencontro pouco tempo depois da final do Paulista, de tudo aquilo que aconteceu. Primeiro jogo, a gente venceu por 1-0. Gol de Memphis Depay de pênalti, jogando em casa. Na volta, jogo duro, Aníbal Moreno expulso, agressão covarde no José Martínez. O Corinthians foi muito superior, aliás, foi uma das vitórias do Corinthians, jogando no estádio do rival, em que o Corinthians menos sofreu nos últimos anos. Abrimos o placar com o Matheus Biduzinho, fez um gol importantíssimo para a gente. E a classificação foi selada com o zagueiro Gustavo Henrique, hoje um dos melhores zagueiros do Brasil. Marcou já no segundo tempo, garantiu 2-0, no agregado 3-0, Coringão classificado. Quartas de final, Atlético Paranaense. Corinthians chega animado depois de mais um derby histórico e novamente Corinthians vence nos 2 jogos, né? Primeiro jogo, 1-0 na Arena da Baixada, gol de Guinegão, grande revelação do Corinthians, centroavante, estava começando ali a despontar, não tem muita técnica, é verdade, mas foi muito importante aí nessa trajetória, substituindo o Yuri naquele momento, fez o gol que garantiu a vitória fora de casa. Jogando na Neoquímica Arena, desculpa, né? Mais uma vitória por 2-0, gols de Rodrigo Garro e novamente Guinegão. Corinthians no agregado 3-0, até então nenhum gol sofrido, nenhuma derrota sofrida na competição. Tivemos aí um intervalo grande no calendário brasileiro. As semifinais foram disputadas só agora em dezembro, né? E eu acho que isso foi muito importante para o Corinthians, porque o Corinthians passou a temporada inteira com muitos problemas de lesão, muitos problemas físicos no grupo, e conseguiu chegar às semifinais e às finais com um elenco não 100%, mas com todos os jogadores à disposição do técnico Dorival Júnior. Primeiro jogo no Mineirão contra o Cruzeiro. Aliás, é importante, agora depois que passou fica fácil, né? Mas eu lembro aqui num grupo de amigos corintianos aqui, quando saíram as possibilidades aí da Copa do Brasil, o meu sonho era uma final contra o Cruzeiro em disputa de pênalti contra o Cássio. Lógico, com a vitória do Corinthians. É lógico que a gente fala isso, né, naquele sentimento de torcedor, enfim, sem nenhum embasamento, e aí acabou dando esse cruzamento Cruzeiro e Corinthians, Corinthians e Cruzeiro na semifinal. Enfrentamos o Cássio. Primeiro jogo no Mineirão, Corinthians deu um baile. O Corinthians jogou muito, uma estratégia, um nó tático, abafou, calou o Mineirão, torcida do Corinthians mais uma vez dando um show fora de casa.
Eram 3 mil corintianos contra 50 mil cruzeirenses e calamos o Mineirão num gol do Memphis aos 21 minutos de jogo. Aquele lance, vocês lembram? Bola cruzada, o Yuri ajeita de cabeça, a bola resvala na mão do Memphis e sobra para ele tirar fácil do goleiro Cássio. Polêmicas à parte do lance, que aliás para mim não tem polêmica, porque é um lance que não foi visto por ninguém, né? Apenas depois ali um cinegrafista, né? O Cris Savieri, corintiano, que faz um trabalho brilhante, né, de cobertura, conseguiu ter um ângulo de câmera diferente de 4 câmeras do VAR e conseguiu registrar o desvio na mão do Memphis, mas ninguém reclamou. Ninguém. O Cássio não reclamou. Fabrício Bruno não reclamou. Ninguém do Cruzeiro esboçou qualquer tipo de reação. Independente do gol ter contado aí com a mão, assim como a gente já teve em outras edições de Copa do Brasil, lances polêmicos favoráveis a outros times. O Corinthians foi melhor que o Cruzeiro, dominou o jogo e mereceu a vitória. Voltou para disputa em casa. E aí tudo que o Corinthians tinha jogado no Mineirão, o Cruzeiro resolveu jogar na volta. E o Corinthians não jogou muito bem no começo. Tomou 2-0, 1-0 no primeiro tempo, o segundo gol logo no começo do segundo tempo. E aí aquele sofrimento até que a gente conseguisse um gol salvador mais uma vez de Matheus Bidu. Aquela jogada tradicional, bola alçada na área, desvio de cabeça, o Cássio saiu mal, sobrou para o Bidu de cabeça, 2-1, disputa para pênaltis, e aí foi incrível, né? Aí foi aquela coisa, a mística, o peso da camisa do Corinthians, jogando na Neoquímica, com toda aquela vibração. O Cássio pegou o primeiro pênalti, né, do Yuri, e aí o Corinthians não perdeu mais nenhum pênalti, nenhuma cobrança, não desperdiçou mais nenhuma. O Gabigol teve a chance de liquidar e eliminar o Corinthians na última cobrança dele. O Hugo pegou. A torcida se inflamou. O Gustavo Henrique foi lá, fez o dele. O próximo jogador do Cruzeiro foi lá, perdeu. Perdeu não. Hugo defendeu de novo. Hugo, você é foda. E aí, Bidon, Breno Bidon, um jovem de 20 anos, titular aí do Corinthians há um pouco mais de um ano, tinha sido campeão da Copa São Paulo em 2024. Para mim, ali, esse jogo do Cruzeiro é um marco na trajetória do Bidon, porque até então ele estava oscilando bastante, alguns jogos muito bem, atuando principalmente como meia. Dorival bancou ele como meia, no lugar do Garro, que teve muitos problemas físicos esse ano, problemas de lesão, enfim, de recuperação do joelho dele. Bidon se desenvolveu, né, com a técnica de conseguir proteger mais a bola, o físico dele, muita gente ainda critica, eu ainda acho que ele precisa um pouco mais de massa para jogar ali no meio, mas ele está aprendendo a se proteger mais, e ali foi um marco. Bidon contra Cássio, um gigante, um cara que escreveu história no Corinthians, o maior pegador de pênaltis da nossa história, dos grandes goleiros da nossa história, se não o maior, com muitas conquistas. E ali a gente teve
a consagração de Breno Bidon deslocando o Cássio e classificando o Corinthians para a final. Bidon, guarda aí esse nome que a gente vai voltar a falar dele, foi muito importante nessa trajetória. Mas essa disputa Cruzeiro e Corinthians, além, né, dessa consagração e dessa confirmação da maturidade do Bidon como jogador profissional, também marcou para nós corintianos ali um corte do cordão umbilical com o Cássio. Nunca vai deixar de ter o seu valor na nossa história, nunca vai deixar de ser querido, mas é o roteiro de filme perfeito, né? Cássio, na arena, contra o Hugo. O Cássio pega um pênalti, o Hugo pega dois. É uma coisa impressionante que vai ficar para a história. E o Hugo começa a trilhar uma trajetória que pode ser enorme, né? Vai depender, claro, de quanto tempo ele vai continuar no Corinthians. Se ele quiser fazer história com essa camisa aqui, com esse símbolo, ele já está na nossa história, mas se ele quiser estar entre os maiores, estar ali próximo ao Cássio, próximo ao Ronaldo, ao Giovanelli, próximo ao Dida, né? Aliás, já passou o Dida em defesas de pênaltis pelo Corinthians, o Hugo Souza. Se ele quiser permanecer no Corinthians por muito tempo e fazer história, ele vai ter muito sucesso. E ele pode alcançar marcas incríveis. Torcemos para isso, com certeza. Mas vamos voltar aqui da campanha da final. Corinthians e Vasco. Quando as semifinais foram definidas, Cruzeiro e Corinthians, Fluminense e Vasco, 99% da imprensa apostava em uma final entre Cruzeiro e Fluminense. Até pelo mau momento de Corinthians e Vasco, pelas campanhas pífias que os dois times fizeram no Campeonato Brasileiro, pela temporada irregular. O Cruzeiro com alto investimento, o Fluminense, o Cruzeiro foi terceiro Campeonato do Brasileiro, o Fluminense com uma campanha de recuperação muito boa, terminou aí a reta final do Brasileiro com grandes jogos, classificando para Libertadores direto, enfim, todo mundo apostava em uma final entre Cruzeiro e Fluminense, mas, como eu disse no começo do vídeo, quiseram os deuses do futebol que Corinthians e Vasco voltassem a definir um campeonato após 25 anos no mesmo Maracanã, em que Fred Rincon levantou a taça do campeonato mundial, do primeiro título mundial organizado pela FIFA. E aí a final definida, primeiro jogo, Arena Corinthians. O torcedor corintiano estava animado, empolgado, foi aquela coisa surreal, aquele ambiente hostil que a gente conhece na Neoquímica Arena, e o Corinthians decepcionou. O Corinthians jogou, praticamente não jogou, para falar a verdade. Não sei se o time estava cansado, se o time estava... muita gente, né, acredita aí que o time se poupou porque tinham 8 jogadores com 2 cartões amarelos e poderiam ficar fora da grande decisão. Enfim, Corinthians não jogou nada. O Vasco, Fernando Diniz falou, foi a melhor partida defensiva da minha equipe no ano. 0-0. No dia em que o Corinthians não jogou nada e o Vasco fez a melhor partida defensiva e dominou, não conseguiu vencer. E é claro, aí eu vou citar aqui o Kaká Catalão, grande corintiano, que tem o canal do Povo Escolhido, acompanho, gosto muito dos conteúdos do Kaká, e o Kaká falou, é isso. Quarta-feira é o dia de ficar puto, quinta-feira vai doer mais um pouco, na sexta a confiança começa a voltar, no sábado
bola para frente e domingo vamos ser campeão. Era esse o sentimento, era essa a postura que todos nós esperávamos. Voltamos para o Maracanã, depois de 25 anos. Depois do primeiro jogo, toda a imprensa novamente colocou o Vasco como o grande favorito ao título. Mas a gente sabe que o Vasco, historicamente, é um baita freguês do Corinthians, principalmente em torneios mata-mata. Eu vou trazer aqui um levantamento, antes da gente falar do último jogo, porque é interessante. Corinthians completa 72 anos sem perder para o Vasco em torneios mata-mata. Primeiro confronto entre esses dois times em mata-mata foi a Taça dos Campeões Estaduais Rio-São Paulo de 1929. Primeiro jogo, Corinthians 4, Vasco 2. Na volta, Vasco 2, Corinthians 3. No agregado, 7-4 para o Corinthians, Corinthians campeão, 1929. Aí, primeira e única vitória do Vasco contra o Corinthians em um mata-mata aconteceu em 1953, torneio octogonal Rivadavia Correia Meyer, numa semifinal. Primeiro jogo, o Vasco ganhou por 4-2, e o segundo jogo, o Corinthians ganhou por 3-1. No agregado 5-5, imagino que tenha sido nos pênaltis aí essa disputa, que não tem essa informação, mas o Vasco avançou. Isso em 1953. Depois disso, só deu Coringão. Copa do Brasil, 1995, semifinal. Primeiro jogo, Corinthians 1, Vasco 0, jogando no Rio de Janeiro. Na volta, no Pacaembu, Corinthians 5-0. Eu estava nesse jogo, foi incrível. No Pacaembu. Corinthians avançou. Depois, Mundial de Clubes 2000, a final. Tempo normal 0-0. Nos pênaltis, Corinthians 4, Vasco 3. Corinthians campeão do mundo em pleno Maracanã. Copa Sul-Americana 2006, primeira fase. Na ida, Vasco 0, Corinthians 1. Na volta, Corinthians 3, Vasco 1. Agregado 4-1 para o Coringão. Mais uma classificação nossa. Copa do Brasil. Lembrando que a Copa do Brasil de 95, quando a gente passou nas semifinais pelo Vasco, acabamos campeões contra o Grêmio. Novamente, Copa do Brasil 2009, semifinal. Aquele time de Ronaldo, incrível, Jorge Henrique. Jogo de ida, Vasco 1, Corinthians 1, no Rio de Janeiro. Na volta, Corinthians 0, Vasco 0. Gol, na época, a Copa do Brasil tinha o gol qualificado fora de casa, e o Corinthians acabou avançando novamente em 2009 e foi campeão contra o Internacional. Mais uma vez, confronto alvinegro, Taça Libertadores 2012. Alguém lembra desse jogo aí? Quartas de final. Na ida, Vasco 0, Corinthians 0, São Januário. Na volta, Pacaembu, Corinthians 1, Vasco 0. Mas no placar moral, Corinthians 2, Vasco 0. Isso porque teve aquele lance incrível, histórico, de Cássio contra Diego Souza, antes do Corinthians abrir o placar com Paulinha, naquela cabeçada
que foi quase um chute contra o Fernando Praz. Então, placar moral, Corinthians 2, Vasco 0. Placar oficial, Corinthians 1, Vasco 0. Corinthians avançou e foi campeão. Contra o Boca. Antes, enfrentou o Santos na semifinal. Então, eram esses os confrontos. E aí, né, como eu trouxe, todas as vezes em que passamos pelo Vasco, a partir das semifinais, Corinthians foi campeão. Ou no caso da Libertadores, nas quartas de final, Corinthians campeão. E aí, a história estava sendo escrita novamente no Maracanã. Lotado, Corinthians tinha 4.000 torcedores, que não pararam de cantar um minuto. A torcida do Vasco fez uma festa bonita no começo, cantou, mas é aquela coisa, né? A galera canta antes da bola rolar, quando a bola começa a rolar e as coisas não vão muito bem, o som vai baixando, a galera só rói unha, xinga o técnico, e a Fiel não para de cantar um minuto. Calamos o Maracanã mais uma vez, num jogo incrível. Mateuzinho, bom, o time inteiro jogou muito. Mateuzinho, Hugo, quando foi exigido, apareceu. Gustavo Henrique jogou muito, André Ramalho jogou muito, Matheus Bidu jogou muito, Ranieri jogou muito, Martínez, pelo amor de Deus, é o cara que tem 3 fusíveis soltos, mas quando ele resolve jogar, ele marca pra caramba. Bidon jogou um absurdo. Memphis e Yuri na frente. Esse foi o time titular. Corinthians começou muito bem, teve 2 ou 3 tentativas ali de lançamento do Mateuzinho para o Yuri, que quase saíram jogadas mais perigosas. Isso era só um spoiler do que aconteceria aos 18 minutos. O Ranieri dá uma invertida de bola incrível para o Mateuzinho, que mata no peito e já lança para o Yuri. O Yuri domina a bola de direita, um domínio incrível, e marca de direita, de biquinho. Olha lá, Romário. A bola ainda bate na trave e o Yuri se consagra 1-0 para o Corinthians. Até aí, o Vasco não tinha feito nada. E aí, acho que talvez na única chance de gol do Vasco no primeiro tempo, eles conseguiram empatar de cabeça no vacilo aí defensivo, mas o Corinthians não se abalou em nenhum momento, continuou jogando. E aí no segundo tempo, a jogada começa com o Martínez, que rouba a bola do lateral do Vasco, toca para o Bidon. O Bidon dá aquele drible desconcertante, a lá Bergkamp, foge da falta, lança o Mateuzinho, levanta a cabeça, lança o Mateuzinho rola para o Yuri, e o Yuri tira do goleiro Léo Jardim para o Memphis só entrar com bola e tudo. 2-1, já era. O Vasco esboçou ali uma reação no finalzinho, aquela pressão, oba-oba, a torcida tentou cantar por uns minutinhos para ver se dava alguma coisa. A melhor chance dos caras foi uma cobrança de falta, bem perigosa, e o Hugo foi muito seguro na defesa. Corinthians tetracampeão. Yuri termina com um gol e uma assistência. Yuri, você merece. Esse grupo honrou muito a camisa do Corinthians. Campanha irretocável na Copa do Brasil. Dorival Júnior chega ao seu 4º título de Copa do Brasil. Já tinha ganhado anteriormente com o Santos, com o Flamengo e com o São Paulo. Com o Flamengo foi contra a gente, né?
2022, naquela disputa de pênaltis. E agora com o Coringão. Parabéns, Dorival. Em Copas, seu trabalho é incrível. Mantenho minhas críticas aqui em relação ao seu desempenho em campeonatos brasileiros, campeonatos de pontos corridos. Mas o título veio e a torcida espera que você consiga manter esse nível de atuações e desempenho nas Copas. Afinal, ano que vem vai ter Libertadores, vai ter Copa do Brasil, mas que também consiga um bom desempenho no Campeonato Brasileiro. E aí, eu quero trazer um destaque. Memphis marcou o gol do título, depois no gramado ali, ele marcou mais um gol. Deu uma declaração de personalidade contra muitos diretores, muitos conselheiros, muitas pessoas que estão fazendo mal ao Corinthians. Vamos acompanhar na voz do próprio Memphis, que é mais fácil do que eu trazer aqui. Abre aspas para Memphis. Single year, because the fans deserve that. So whoever wants to fuck Corinthians, bora, go out of this club, go out of the board. You know, this club needs structure. And I come to bring structure, but I need more help. Vamos ouvir de novo. To wake up. People in the board, they need to wake up. People, I know exactly who I talk to and they know exactly who they are. Just leave this beautiful club alone. Go make shit somewhere else. Because this club needs to elevate. This club needs to fight for Libertadores. This club needs to fight for Brasileirão every single year. Because the fans deserve that. So whoever wants to fuck Corinthians, bora, go out of this club, go out of the board. You know, this club needs structure. And I come to bring structure, but I need more help. E aí, esse foi o recado do Memphis. Fabinho Soldado também falou depois do jogo, disse que quando a gente tenta trazer profissionalismo para o clube, algumas pessoas internamente boicotam. Outros jogadores já haviam criticado a instabilidade política do Corinthians. O Maicon falou durante o Campeonato Brasileiro. O Hugo falou. Enfim, eu acho muito importante que os jogadores se falem e se posicionem. A gente sempre cobra isso, né? Que os jogadores são omissos, que os jogadores são alienados. Então, quando um cara do tamanho do Memphis, que não jogou o fino da bola, mas ele decidiu, fez o gol contra o Cruzeiro no Mineirão, fez o gol contra o Vasco, o gol do título no Maracanã. Se o cara veio para decidir campeonatos, ele decidiu. E ele foi campeão paulista, fazendo o que ele fez na final contra o Palmeiras, e foi campeão da Copa do Brasil. Agora é hora da torcida continuar a cobrança. Torcedor comum, torcida organizada. O Corinthians não pode se contentar em ganhar um título a cada 8 anos e achar que está tudo bem. Precisa mudar, precisa de gestão, precisa de profissionalismo. Quem ama isso aqui de verdade, pensa no Corinthians, pensa na torcida. Esperamos que em 2026 o Corinthians continue trilhando o caminho de conquistas, de glórias dentro de campo, mas também com profissionalismo. E é isso, galera.
Essa foi a Copa do Brasil, esse foi o resumo da campanha incrível do tetracampeonato. Um bom ano aí, vai Corinthians. Esperamos que 2026 as coisas sejam ainda melhores. Vai Corinthians.